Está aguardando você. Oi, boa noite, Olá, Marcelo. tudo bem, Dani? Tudo tranquilo. Boa Tudo noite. ótimo. Então, Marcelo, nós temos então hoje uma live, nós vamos conversar sobre essas técnicas para conquistar, né, o nosso cliente, paciente na primeira consulta, que é muito importante para que a gente crie um vínculo, que a gente consiga que o nosso paciente tenha uma melhor adesão ao nosso tratamento, que a gente sabe que essa sintonia, essa perfeita conexão com ele é muito importante. Então, para quem está entrando agora, eu sou nutricionista clínica funcional, sou diretora do INUF, Instituto de Nutrição e Gastronomia Funcional, onde a gente realiza vários cursos. Agora estamos com vários cursos online, né? Temos cursos de uma pós-graduação em nutracêuticos e nutricosméticos na prática clínica, com extensão em Health Coaching e Gastronomia Funcional, e temos também cursos online de formação em Health Coaching, Mindfulness, vários cursos que a gente transformou para online. Temos também cursos presenciais. Então, depois, se vocês puderem dar uma entrada no nosso site e olharem os cursos, vai ser bem interessante para vocês. Então, nós vamos hoje conversar sobre como que a gente conquista os pacientes, como é que a gente pode usar nossas técnicas para conquistar o nosso paciente já na primeira consulta, né? E eu quero apresentar o Marcelo Felipe, nosso convidado de hoje. Ele é coach, trainer em PNL e neurosemântica, e ele vai conversar um pouquinho sobre isso comigo, né? Como é que a gente faz Sem dúvida. essa perfeita conexão, né? Boa noite, Marcelo. Nós Boa sabemos que a noite. primeira impressão, né, é muito importante, é a que fica realmente, né? O nosso cérebro ele tem assim poucos segundos, né, para criar já uma impressão sobre aquela pessoa, né? Criar uma imagem. Então a gente precisa ser rápido, né, para criar essa sintonia, para que o paciente crie um vínculo com a gente, já fique assim animado, né, com a gente nessa primeira consulta, criando através dessa técnica rapport que é bem interessante de ser utilizada, que é muito mais do que a empatia, né? Entrar no mundo da pessoa, estabelecer uma perfeita conexão, estabelecendo uma comunicação aí plena, né? Então conta um pouquinho, além de olhar olho no olho, né, dar um sorriso, que isso aí são coisas que, apesar de a gente saber que é importante, muitas vezes a gente deixa de fazer, né? O que mais que a gente pode usar com essa técnica tão eficiente chamada rapport? Conta pra gente. Primeiro, boa noite novamente a todos os amigos e amigas que estão entrando aí. Sempre um prazer poder estar aqui batendo um papo. Eu vou começar falando hoje, mas daqui a pouco eu que vou devolver um monte de pergunta para a Dani aqui. Na última a gente fez esse bate-papo, a gente vai fazer uma interação e eu já escrevi aí para vocês fazerem perguntas para a gente, que é o principal. Queremos saber o Isso. que vocês querem saber e para a gente vai ser um prazer poder compartilhar. Independente do que você faça na vida, uma coisa é certa em qualquer área da sua vida. Pode ser aí na sua casa, pode ser no seu trabalho, e nem importa muito com que você trabalhe ou com quem está na sua casa. Você precisa saber se relacionar com essas pessoas. Você precisa saber gerar uma conexão genuína. Conexão genuína não é forçar uma barra para vender alguma coisa para alguém, para agradar alguém. Isso não dura muito tempo. É você de verdade se interessar para as pessoas. Então, se eu pudesse dizer para você, a base do rapport que a Dani começou a falar é se interesse sinceramente pelas pessoas. Por cada um que está aí na sua casa, por exemplo, com você, cada um vai ter uma forma diferente de agir, vão gostar de conversar sobre assuntos diferentes. Ouça verdadeiramente essas pessoas dentro daquilo que elas gostam e não daquilo que você gosta. Quando você estiver com o teu paciente, com o seu cliente, é a mesma coisa. Eu já tive exemplo de sessões de coach que eu contei. Eu passei uma hora com o cliente e só consegui fazer 3 perguntas para o cliente. Por quê? Ele estava tão necessitado de ser ouvido que a única coisa que eu fiz foi acolher ele, ouvir e fiz 3 perguntas para ir redirecionando a conversa para o lugar da solução. Só isso. Então ele mandou, eu ouvi aquilo, fiquei uma hora praticamente dando um cuidado e um carinho para aquela pessoa e só fiz perguntas pontuais para levar ele para a solução. No final ele me agradeceu tanto e falou que ficou muito claro para ele o que ele precisava e tudo mais. Eu lembro que na época eu até saí, isso já tem anos, eu falei, mas eu não fiz nada. Como é que para o cliente foi tão bom e ele saiu com um sorriso? Eu acho que foi a sessão de coach que eu menos trabalhei na vida, porque eu simplesmente ouvi aquela pessoa falar
E aí usei a experiência no trabalho de coach para, com sutis perguntas, só redirecionar ele para a solução. Ele começou a falar para o problema, eu devolvi para ele e ele mesmo tinha a solução. Então, talvez um dos grandes rapós, se é que eu posso chamar assim, na nossa vida, que nós precisamos treinar muito com os nossos pacientes, clientes, familiares, em todas as áreas da vida, é ouvir aquela pessoa. E quando nós falarmos para aquela pessoa, é falar usando a base do que ela usou para nos falar, as palavras-chave, essas estruturas. E isso tem um nome. Conta aí pra gente agora você, Dani. Qual é o nome desse negócio que você usa, o que você ouviu, usando as palavras-chave para devolver para o seu paciente? Sim. É o backtracking, né? Mas antes de falar sobre backtracking, eu quero conversar um pouquinho sobre algumas técnicas que eu uso, né? Que assim, na minha prática, eu fiz como se fosse, eu chamo de uma pré-consulta. Então, antes do paciente entrar, entre uma consulta e outra, eu já entro, faço uma abertura de canal de conexão, que muitas vezes a gente está, ou brigou com o namorado, ou com o marido, ou com o filho, teve um problema com o gerente do banco, pegou trânsito. Então, a gente chega, às vezes, meio esbaforido na consulta, né? E acaba não fazendo uma boa conexão com ele. Então, primeiro passo é a gente estar ali naquele momento, né? Então, existe aquela abertura do canal de conexão que eu faço, pelo menos técnicas de respiração, né? Inspirando pelo abdômen, expirando devagar, até que o meu coração fique mais tranquilo, eu sinto ali como a minha presença naquele lugar, né? Os pés no chão. Para depois, então, abrir a porta para ele, aí olhar no olho, né? Dar um sorriso, conduzi-lo até a cadeira, né? Claro, antes de cumprimentar, hoje a gente tem que cumprimentar com o namastê, não dá para dar aquele abraço, aquele beijo caloroso ainda, né? E aí eu puxo a cadeira para ele sentar, depois então eu sento, aí olhando no olho, dando aquele sorriso, então eu pergunto, por que você resolveu buscar um nutricionista, né? Pergunto também se ele veio encaminhado por alguém e qual o principal objetivo dele, como que eu posso ajudá-lo naquele momento. Então, depois disso, né, ele já se sente assim mais acolhido, ele já fica mais tranquilo, se ele também estava meio esbaforido, ele já fica mais calmo, e a gente começa já a quebrar aquele gelo inicial, né? E o backtrack, como você falou, também é muito interessante da gente usar, né? Porque a gente, às vezes a pessoa fala assim, o que eu mais quero emagrecer, o que eu mais quero na vida é emagrecer. Mas quando chega sexta-feira, eu vou nos chopes e 2 pastel, sexta, sábado, domingo, como diz o paulista, né? Então, a gente precisa repetir, né, os pontos-chave da conversa, né, que a gente teve com ele, para que a gente possa mostrar a ele, que às vezes ele fala aquilo, mas ouvindo pela outra pessoa. As palavras que ele usou, muitas vezes aí que cai aquela ficha, né, Marcelo? E ele consegue, então, puxa, então é isso mesmo que pode estar me atrapalhando. Né? E o que mais que você acha do backtracking que a gente pode utilizar com o nosso paciente-cliente? Então, usar as palavras da pessoa, eu digo que a gente pode usar os mesmos tipos de palavra, mas dentro do cérebro de cada um tem uma decodificação e uma estrutura de significados diferentes. Então, quando eu uso uma palavra que é parecida, que funciona para mim, é diferente daquilo que funciona para o meu paciente. Quando a gente usa aquelas palavras, é como se a gente estivesse usando as palavras que decodificam o código e abre a mente daquele paciente, daquele cliente, para ele poder realmente ser acolhido, para ele cuidar daquilo que tem ali e que é fundamental. Então não é só repetir palavras porque é bonitinho, é porque cada palavra contém uma estrutura de significados. E a composição das palavras que cada um de nós usa mais habitualmente constrói a base da nossa forma de pensar. Quando nós falamos com aquele cliente, com aquele paciente, usando a base dele de pensar, ajustando os termos, ajustando apenas a forma, tirando ele do problema e reencaminhando ele para a solução, ele passa a usar aquela base que ele mesmo já tem de uma forma muito mais simples para chegar lá. E um ponto muito importante nisso, que você usa muito, eu também uso muito, eu praticamente, tirando clientes empresariais, que mesmo assim muitas vezes eu uso, é a meditação e o mindfulness. Eu fiz até agora, defendi lá meu artigo científico com a minha esposa de hipnose, meditação e mindfulness numa pós-graduação que a gente fez de hipnose clínica. E minha tese de mestrado agora é coaching com meditação e mindfulness.
Porque é uma coisa que eu uso tanto. E por que eu estou falando disso? Depois que você gerou aquela sintonia, depois que você está usando o mesmo vocabulário, encaixando a sua linguagem na mente daquele cliente, daquele paciente, uma meditação, uma hipnose, um mindfulness ajuda aquele cliente a fazer o que ele vai precisar para encontrar a solução dele. Ter atenção plena, se conectar, perceber suas emoções, perceber seus pensamentos. E esse tipo de exercício pode ser usado em qualquer momento. Você pode até usar, você que é profissional da área de saúde, por exemplo, que vai atender o seu paciente, você pode fazer a sua meditação e o seu processo de mindfulness antes de começar. E quando você começar com o seu paciente, com o seu cliente, fazer o seu cliente trabalhar isso para que ele tenha uma atenção muito maior. Aí a conexão de vocês vai estar muito forte e principalmente, que é o que vai trazer a solução para ele, a conexão dele com ele mesmo fica muito forte. Quando a gente faz isso, a gente já tem toda a atenção que a gente precisa para fazer esse cliente, esse paciente evoluir. Como é que você usa aí, no seu dia a dia, essas práticas? Sim? Então, eu uso essa abertura do canal de conexão e eu pratico meditação todos os dias, pelo menos meia hora, né? E quando eu estou assim um pouco estressada, às vezes antes de uma palestra, que não tem tempo, porque às vezes as pessoas acham que não tem tempo, né? Então, a gente pode fazer isso durante o dia, aquela mindful walking, né? Tá? Às vezes você está trabalhando no computador, aí levanta um pouquinho, andando devagar, de um cômodo para o outro, você já, muitas vezes, cai assim a ideia, né? Que você às vezes não está ali conseguindo naquele momento, está empacado com alguma ideia quando você está escrevendo. E também eu uso assim essa técnica de respiração para acalmar, né? Que é só inspirar e expirar. Isso já me ajuda bastante a ficar mais tranquilo. E fora isso também, Marcelo, tem aquela técnica que a gente conversou na primeira live, né? De espelhamento, né? Que você já adiantou um pouquinho para nós, que é aquela técnica, existem os neurônios espelho, né? Que a gente precisa, assim, começa a imitar um pouquinho os gestos da pessoa sem ficar aquela coisa tipo macaquice, igual um macaquinho, sem ele perceber, sem ser o sombra, né? Então, isso também acaba fazendo com que a gente fique mais próximo, né, dele, ele acha que você cria uma certa intimidade, né, com o paciente-cliente e ele se abre mais, a gente tem maior facilidade de conduzir a uma mudança, ele abre uma confiança maior, né? Por conta justamente disso que você começou a falar na live anterior, que são os neurônios espelho. Você poderia explicar um pouquinho melhor isso para a gente? Sim. Quando eu falei logo no início, por exemplo, quando você tem um interesse sincero naquela pessoa, é a base de tudo, é porque quando a gente tem esse comportamento verdadeiro, a nossa intenção está ali, a nossa mente está ali, o nosso coração e a nossa atitude, o nosso sistema vai fazer todo o resto. Ele vai fazer o espelhamento, ele vai fazer o rapport, ele vai fazer o backtracking, vai ser automático, porque a gente gera uma sintonia. Como é que é essa sintonia no cérebro, na verdade? Os pesquisadores descobriram há anos atrás, aí tem várias histórias de como isso foi descoberto. A mais popular é que os cientistas estavam com um macaco fazendo experimentos da toda a parte motora do cérebro do macaco com os sinalizadores na cabeça do macaco e o experimento estava no intervalo, mas a máquina continuava ligada e o macaco continuava lá. Entrou um dos cientistas com sorvete na mão e ele, quando levou o sorvete à boca, o macaco estava olhando para o cientista e a máquina apitou, como se o macaco tivesse feito um movimento, mas ele não fez nenhum movimento. Quando eles foram pesquisar isso, e toda vez que o cientista levava o sorvete, o macaco olhava para ele e apitava a máquina, eles foram perceber que tanto os macacos, e aí depois nos estudos posteriores, quanto nós, temos o que eles chamaram de neurônios espelho, principalmente na área motora e na área relacionada à empatia e comunicação. O que é isso? Tudo aquilo que a gente vê do lado de fora, a gente cria um modelo mental sobre aquilo, a gente cria um cenário, uma experiência daquilo, a gente imita internamente para tirar um significado disso. Um exemplo mais fácil disso são os bebês, que a gente faz uma careta para eles, eles devolvem a careta, eles vão aprendendo por imitação. Na minha área, por exemplo, quando eu uso muito hipnose, PNL, tem muita gente, hoje, por exemplo, eu atendi uma pessoa com isso, que ela tem algum padrão que ela bate no teto da vida dela porque ela está espelhando alguma coisa dos pais que ela pegou. Mas ela pegou por osmose, que eu brinco, por espelhamento, sem ter consciência daquilo.
E aí a gente tem que ir por hipnose, auto-hipnose, voltar lá dentro da pessoa e fazer ela tirar aquele gatilho. Porque quando ela era pequena, ela fez um espelhamento do que ela estava vendo como era o que era certo e errado, e tirou aquilo como significado. Quando a vida daquela pessoa muda, ela vai ter que atualizar esse software da mente dela também, senão ela não vai conseguir chegar lá. Quando a gente fala de atender os nossos pacientes, os nossos clientes, isso serve para tudo, para você gerar essa sintonia e para você ajudar o seu cliente, o seu paciente, por exemplo, se colocar no lugar, às vezes, dele mesmo. Uma coisa que funciona muito nesse espelhamento é de cliente para cliente, que eu brinco, ou de paciente para paciente. É a gente fazer ele fazer uma ponte ao futuro, por exemplo, com o corpo que ele quer estar, com a saúde que ele quer estar, com a energia e disposição que ele quer estar. E fazer ele se sentir lá. Quando ele se sentir, o cérebro dele está fazendo aquele cenário na mente dele. E aí ele começa a sentir o significado, apesar do corpo dele ainda não ter chego naquele lugar. Isso a gente chama na PNL de ponte ao futuro, de fazer uma viagem. Ou na hipnose tem pseudo-orientação no tempo, que você leva a pessoa para cumprir aquilo e depois você volta para que ela diga o que ela precisou fazer para chegar lá. Quando nós fazemos isso, é como se o paciente fizesse o espelhamento dele mesmo. Ele já na base do sucesso dele. E aí ele traz toda aquela química positiva para o corpo. Simplesmente porque ele criou uma imagem mental e fez um espelhamento do futuro dele, que ele começa a criar agora. Então esse espelhamento ele serve para um monte de coisa. É muito além da sintonia entre duas pessoas. É muitas vezes a sintonia de cada um de nós com o nosso sonho. Eu adoro essa ferramenta Ponte ao Futuro. Às vezes eu uso, vou dar uma palestra, né? Aí eu já vejo aonde é esse local, aí eu pego na internet, já olho lá, já imagino eu palestrando, sendo sucesso, sendo aplaudida. E isso funciona muito mesmo quando você quer também fazer uma prova, né? Você às vezes está nervoso, porque, ai meu Deus, aquela prova, fico nervosa, né? Aí você já imaginando essa ponte ao futuro, você naquele momento, fazendo uma prova bem feita, isso realmente funciona de verdade, né, Marcelo? Isso é excelente para todas as áreas, não só no emagrecimento, que você também pode levar uma ponte ao futuro, você já se imaginando, né, como você gostaria de estar, com saúde, com mais magro, se for o seu objetivo, com a glicemia mais lá embaixo, né? Já comendo comidas mais saudáveis com prazer. Então, tudo isso está na nossa cabeça. A gente pode criar um futuro, né? Pensando dessa forma já no futuro, aqui, mas pensando como se estivesse no futuro. Uma outra coisa também que tem muita dúvida, né, dos nossos alunos é como que a gente pode motivar, né, criar mais motivação para os nossos pacientes, que às vezes eles chegam animados e tudo mais, mas eles desanimam no meio do caminho. Então, eu queria até falar um pouquinho sobre isso, como que eu uso, e você também pode dar umas dicas depois para incrementar isso, né? Então, assim, pela minha prática, o que eu faço é sempre perguntar para ele qual o principal objetivo dele, né? Que vamos supor que seja emagrecimento, ou então, no outro caso, me tornar vegetariano, ou então, no outro caso, baixar a minha glicemia, ou então, em outro caso, que eu tenho fígado gorduroso. Então, sempre tem uma principal, mas a maioria das vezes é um emagrecimento. Então, o que eu faço é colher várias informações que estão ligadas ao emagrecimento, que às vezes ele não enxerga que está prejudicando, né? Por exemplo, beber água, iniciar atividade física, ou então algum erro alimentar que ele não esteja enxergando, né? Que ele esquece, de noite às vezes ele acorda de madrugada, come alguma coisa, e dessa forma a gente fica com várias cartas na manga, né? Porque se aquele, o principal objetivo dele, que é o que ele chegou ali para realmente conquistar com você, é o emagrecimento, vamos supor que ele não perca um grama, né, até o próximo encontro, a gente ter coisas positivas sempre. Ah, mas você não perdeu nenhum grama, mas você começou a tomar mais água, o seu intestino está funcionando melhor, você já iniciou uma atividade física, enfim, tem várias coisas que a gente pode ir perguntando, quanto mais informação a gente tiver, a gente vai ter mais como dar um feedback positivo para ele. Então, existe até aquela técnica que a gente aprende, né? Que é o feedback sanduíche, né? Que a gente começa
uma forma positiva de falar o que foi bom, depois no recheio a gente fala o que a gente gostaria que ele mudasse, e depois sempre tem que terminar positivamente para que ele fique motivado. Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre essa técnica, trouxesse assim, uma forma prática da gente usar, trouxesse algum exemplo que você já usou com os seus clientes, que deu certo. Conta um pouquinho para a gente, Marcelo. Antes, a Luana fez uma pergunta aqui, que é onde eu posso estudar esse tema. Eu acho que pelo o andar aqui, Luana, me corrija se eu estiver errado. A sua pergunta foi da ponte ao futuro, da pseudo-orientação no tempo para fazer esse e do espelhamento. Então, deixa eu começar pela Luana e eu junto isso com motivação. Luana, ponte ao futuro é uma técnica muito usada no coaching e na programação neurolinguística. E a pseudo-orientação no tempo é uma técnica muito mais de hipnose, da base de hipnose. Lá na nossa formação, por exemplo, de Health Coach, tem a base, eu ensino até a base que você precisa ter e domínio dos sistemas representacionais, de como você se conecta com o mundo, porque você precisa ter esse domínio básico para poder fazer essa ponte ao futuro, que é fazer os seus sentidos funcionarem internamente. Na pseudo-orientação no tempo, ela vai usar a mesma base de PNL, que você aprendeu a usar o que a gente chama de sistemas representacionais internamente. A tua visão, a tua audição, a tua sinestesia, todos os teus sentidos criando uma realidade para você. E neurônio espelho é fácil, se você jogar neurônios espelhos aí vão vir vários, tem um assunto hoje já muito divulgado, então é tranquilo você jogar no Google da vida e você ter mais informação. Juntando isso com a parte de motivação, a gente pode até usar a própria estrutura de espelhamento dos neurônios espelho como motivação, eu faço muito isso. Vamos imaginar que o nosso paciente, o nosso cliente, no nome que cada um der, e dentro da mente de cada um deles, dentro da mente de cada um de nós, é como se, imagina um holograma que tem vários encaixes e várias direções aqui de vários assuntos. Normalmente a pessoa vai vir presa num problema. Mas se você descobrir naquela estrutura mental da pessoa onde ela guarda os motivadores dela e as soluções para aquilo, você consegue pegar dentro do próprio sistema da pessoa aquela informação. Quando você faz isso, ela faz um espelhamento direto com a realidade dela e fica muito mais forte, porque não foi você que falou, foi ela que percebeu aquilo. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Isso já aconteceu algumas vezes. Vou dar um exemplo da vez que aconteceu, que é mais fora da realidade, entre aspas. Estava fazendo um processo numa empresa de coaching executivo para alguns executivos, gerentes e diretores. Quando eu estava lá pela, sei lá, 8ª sessão, eram 10 para cada um, já tinha um nível de rapport super elevado com um determinado diretor, e aí ele virou para mim e falou, olha, pô, eu já trabalhei isso tudo, a parte de estratégia está tudo funcionando. Cara, eu precisava fazer mais atividade física. Eu sei que você trabalha com essa parte de meditação, com esse outro lado também. Como é que eu posso fazer mais atividade física? Mas aí eu já conheci o histórico dele. E resumindo, é aquele cara que entrava na academia e fugia da academia, fazia uma atividade física, uma semana sem, começava um regime, fugia, queria se cuidar. Fala, não, beleza, fica tranquilo que a gente vai conversar sobre isso durante a sessão. Primeiro me fala, como é que tá a tua família e tudo. Aí eu já puxei um assunto que eu já conhecia. Ele tinha um filho. E ele sempre quis ter filho. E eles tiveram uma certa dificuldade para ter filho. E o filho dele devia ter na época uns 3 anos, 2 para 3 anos. E ele estava planejando com a esposa o segundo filho. E aí eu comecei a conversar, falei, e aí, eu chamei o filho dele pelo nome, como é que tá esse moleque? Cheio de energia? Ele, pô, rapaz, ele tem tanta energia, é difícil acompanhar. Pô, cara, ele dá um trabalho do caramba. Eu falei, pô, cara, eu me coloco no teu lugar, você sempre quis ter filho. Isso foi um sonho teu e da tua esposa. Vocês estão planejando o segundo. Já parou para pensar como é que você vai se sentir daqui a 5 anos sem conseguir acompanhar os seus filhos? Aquilo que foi o seu sonho? Ele parou, tomou um susto assim e falou, como assim? Se você não está cuidando de você, cara, tu não tem que ir na academia ou fazer alguma coisa porque você tem que ficar. É para acompanhar o teu sonho. Como é que você vai ter energia para os teus filhos? E aí a gente terminou o processo, que faltava essa sessão e mais uma, e eu passei 6 meses depois na empresa, voltei lá, eu lembro, para atender outra pessoa, encontro ele na recepção, magrinho, inteiro. Eu falei, e aí, rapaz, está se cuidando agora? Por quê? Eu não precisei fazer nada, eu só peguei o que já estava no sistema dele, que é sonho de ter filho a vida inteira, dificuldade de ter filho, foi um processo doloroso, ele teve filho cheio de energia, planejando o segundo, calma aí, como é que você acompanha ele se você não tiver saúde? Acabou, ele começou a fazer atividade física, mudou a alimentação dele, não porque ele tinha que, porque o médico disse, é porque ele queria acompanhar o crescimento dos filhos. E aí mudou, hoje
De vez em quando eu encontro com essa pessoa, já tem um segundo filho, tá feliz pra caramba, criou outra realidade. Mas repara, não precisei fazer nada. Eu só peguei o que estava no sistema dele, que era o sonho dele de filhos, e conectei aquilo com a saúde dele. O resto ele fez sozinho. Então a melhor motivação é quando a O que gente é puxa da pessoa. importante, né? É a Sim? gente descobrir o que é importante para ele, né? Quais são os valores dele, né? Dessa forma, a gente consegue mexer aonde realmente importa para ele, né? Aí Sim? fica mais fácil dele se mover, se mexer, né? Ter uma motivação, tirar a motivação dele mesmo para realizar, né? Como você falou, o sonho, atingir seu objetivo, aí fica bem mais fácil a gente colocar aquelas metas, né? Uma outra coisa também, Marcelo, é que a gente percebe muito também nas nossas consultas, naquele paciente que tem muitas crenças, né? Ele tem aquelas crenças, eu odeio academia, eu não suporto brócolis, eu não gosto de início, não quero iniciar atividade física, o problema é meu marido que chega sempre com um docinho à noite. Então, às vezes, eles já chegam falando isso, né? Meu problema é, aí você precisa, né, criar de alguma forma, quebrar essas crenças, né? Através de várias perguntas, né? Como que a gente pode perguntar sem dar conselhos, né? Porque, na verdade, o coaching não é aconselhar, é se tirar da pessoa. E como é que você pode nos contar um pouquinho sobre isso, essas perguntas tão famosas, né? Do coach, do health coach, para a gente tirar, buscar realmente a solução do nosso cliente. A base, como você falou muito bem, é sempre a estrutura de valores da pessoa. Então, quando a gente trabalha lá os 7 pilares do Health Coaching, baseado nos níveis neurológicos lá da PNL, do Robert Dilts, a gente tem o nível de crenças e valores, né? Tem valores e tem crenças. Tem duas formas de eu entrar naquele processo para ajudar a pessoa. Ou eu entro pela crença dela, ou eu entro pelos valores dela. Qual é o perigo? Normalmente as pessoas fazem o quê? Elas entram pela crença da pessoa, elas querem mostrar para a pessoa que aquilo vai ajudar ela. Isso é muito mais desgastante de fazer, porque naturalmente, quando você toca na crença de alguém, liga um alerta que começa a defender aquilo que ela acredita. Ah, não, mas o meu marido é o momento que a gente tem, pegando o teu exemplo. Pô, só vejo meu marido de noite, se a gente não puder comer um negocinho, vai vir sempre uma justificativa. Se você aprender a descobrir os valores dela e contornar os valores, e fazer pelos valores ela mesma chegar na crença, minha forma de trabalhar é muito assim. Eu procuro ser o menos invasivo possível. Eu vou baseado no perfil da pessoa. Ela mesma vai perceber aquilo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de qualidade de vida, de saúde, de emagrecimento, quando eu pego algum caso assim, a primeira coisa que eu digo para a pessoa é: você não precisa abrir mão de nada que você não queira. Você só precisa saber o que você ganha e o que você perde e compensar. Olha, eu adoro um chocolate também. Caio dentro dele de vez em quando. É óbvio que hoje eu já não consigo comer chocolate do jeito que eu já comi um dia, né? Mas assim, eu continuo comendo. Mas se eu como, eu tenho uma compensação disso depois. Seja na alimentação, seja na atividade física, seja uma refeição que eu vou fazer mais suave. Você pode fazer o que você quiser. Como você vai compensar isso? Como é que você vai ajudar você mesmo nesse processo? Você não precisa abrir mão de nada. Você só precisa controlar as coisas e saber até onde você vai para aquilo. E tem várias formas de fazer isso. Então, normalmente, dar o poder na mão dessa pessoa é mostrar para ela o seguinte: olha, a vida é sua, tá aí. O que você quer fazer? De vez em quando tem uma forma de motivar a pessoa que não são todas. Meu caro amigo Zelmi entrou aí. Grande beijo, meu caro. Fica na paz. Uma forma de motivar muito as pessoas. Tem dois tipos de motivações que a gente aprende nas estruturas da PNL. Ou a pessoa se motiva por buscar o que ela gosta, o sonho dela, o que ela ama, ou por se afastar da dor. Para aquela pessoa que se afasta da dor, às vezes eu vou lá, com todo respeito aqui, e dou uma pequena batidinha na dor dela, suave, e mostro para ela: olha, você está dizendo isso da sua mãe, do seu pai, você está dizendo isso daqui. Como é que você, se não cuidar da sua saúde, você acha que você vai chegar aonde? Quando essa pessoa se motiva pela dor, ela resolve isso. Um outro exemplo disso. Aí foi numa formação de PNL que eu estava dando, foi uma aluna lá na frente para a gente fazer uma demonstração, e era exatamente de atividade física. Ela estava lá exatamente nisso.
Ela, não, acordar cedo é muito ruim, porque eu tenho cheio de justificativa para acordar cedo, para não fazer atividade física, como você deve estar cansada de pegar. Não, é porque não tem outro horário, e quando eu faço isso, fiquei escutando lá 5 minutos ela desabafada do negócio. Mas antes, eu sempre conheço a pessoa antes de começar o processo um pouquinho, vou puxando. Daqui a pouco eu só virei para ela, tudo bem, só quero fazer um exercício contigo, não vou nem insistir, pode ser? Pode. Bota teus 2 filhos na sua frente. O que você está ensinando para eles sobre cuidar de si mesmo? É isso que você quer ensinar? Se você me falar que é isso que você quer ensinar, eu paro aqui agora, senta lá e eu te agradeço. Agora, se esse não é o exemplo que você quer dar como mãe, amanhã está no dia de você começar a fazer isso diferente. O que você escolhe? Pronto, semana que vem já tinha acordado todos os dias cedo. O pessoal brinca comigo que eu apelo muito. Eu apelo, eu pego o valor daquela pessoa e jogo na alma dela quando ela tem isso, porque funciona. Valores, né? Exatamente. A pessoa, o valor é o filho, qual é o exemplo que eu estou dando? Eu vou usar esse valor do filho. Então, se eu entro pelo valor, fica muito mais fácil a pessoa fazer por ela, porque ela ganha um motivo, um significado alto. E ela começa a ter aquele motivo para ação, que é a famosa motivação que nós estamos falando. E para você, como é que funciona? No nosso curso até do Formação em Health Coaching, a gente tem aquela ferramenta Perdas e Ganhos, que também você tocou no assunto, é bem interessante da gente usar, né? Para saber mais ou menos como é que está isso balançando para que lado, como se fosse uma balança. E normalmente o que acontece muito é aquelas pessoas que gostam de ir a um churrasco no final de semana, né? Ou um shopping com os amigos, por conta dos amigos, é mais por conta dos amigos do que propriamente dita da comida. O motivo é o churrasco e o chopp, mas é mais para estar com os amigos. Então a gente começa a ver que o valor deles é a amizade, né? Os amigos não querem perder esse contato. Então a gente consegue conciliar também de uma outra forma deles estarem juntos, né? Pode ser, de repente, num jogo de tênis, pode ser caminhando na praia. Então, a gente precisa saber exatamente os valores para a gente poder, não que ele deixe de... Porque tem pessoas que já atendi, que pessoas que ficavam bastante exigentes consigo mesmos, que deixavam de sair com os amigos com medo de comer e sair do programa alimentar. Não é isso que o que realmente funciona, né? Porque a gente precisa aprender a lidar com essas situações, né? A gente não precisa perder nosso contato, nossa social, né? Que é muito importante. Tenho certeza que já já a gente vai poder continuar esse nosso contato com os amigos que a gente tem tido através das mídias sociais, né? Das ferramentas, mas não é a mesma coisa. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Sempre falo assim, festinhas, casamentos, churrasco vão existir sempre. Então, você tem que aprender a lidar com parcimônia, com equilíbrio. E, além disso, se você não está preparado ainda para resistir a essas tentações, que são muitas, não tem ainda como você parar com essa sua compulsão nesse momento, você pode encontrá-los de outra forma, né? Com outros programas, sem deixar a sua social de lado. Então, isso facilita também, porque a pessoa não fica estressada, não fica irritada. Tem que ser tudo baseado no que ele gosta, né? Quanto mais a gente usar o programa alimentar baseado no que ele está acostumado, nos hábitos que ele tem, que sejam positivos, né? Que a gente consiga criar hábitos positivos no lugar daqueles outros hábitos que a gente sabe que não é mudar hábitos, são criar hábitos novos, que aquele hábito antigo vai estar sempre ali, mas ele vai, a sinapse, né, Marcela, vai se enfraquecendo. Então, existe um tempo para isso. Deslizes vão ocorrer sempre, né? A gente está aí, a gente é ser humano, né? Então, existe, mas o importante é a gente retornar, né? Sempre fala assim, olha, como se nada tivesse acontecido, retorne no dia seguinte, da mesma forma, sem fazer dieta radical, que também é outra coisa que as pessoas têm, né? Meio que mania de, porque eu comi muito, porque ontem fui num churrasco, comi muito doce, comi uma banana split, então no dia seguinte passar fome, o ideal é que a gente não faça isso, porque não é sustentável, né, Marcelo? Então, são essas Sem coisas que a dúvida. gente precisa sempre deixar isso bem claro, né? Para que a gente possa ter um bom resultado, né? E o que mais que você acha que a gente pode incrementar na nossa consulta, usando essas ferramentas, que a gente possa utilizar
por exemplo, essas metas, né, que a gente coloca as metas, não usar metas muito longas. Queria que você conversasse um pouquinho essas Uhum. submetas, como que a gente pode facilitar, porque isso também é outra coisa que facilita. As pessoas não precisam ver logo lá em cima, né, no último degrau. Comenta um Sem pouquinho dúvida. sobre isso. Antes, só que aí eu já emendo na meta, temos mais perguntas aqui, ó. Um Opa, abraço aqui pro meu amigo Pedro também, abração Pedro, para Luci, para o Zelmir. A Luciana perguntou, e quando a pessoa não percebe que tem uma crença, como identificar? E a Luana também perguntou, como é que eu identifico uma crença? Então, eu já vou começar resumindo para vocês duas. Crença já é isso. Normalmente a pessoa não identifica, são os outros que enxergam nela. Ela nega aquilo. Então aí já começa o comportamento é mole de ver. Não tem como você não ver. O comportamento é tudo que você pode ver, filmar, tirar foto. Então você consegue ver você fazendo aquilo. A crença está rodando no teu software interno. Então é difícil. Qual é o grande desafio da vida? As crenças que mais nos limitam são as que estão mais afastadas da nossa consciência. E dá trabalho para fazer isso. Como é que a gente começa a investigar? A primeira coisa é se conscientizar. Se eu não sei que eu tenho, ela vai continuar agindo no subplano da minha mente e guiando o meu destino, seja ele para que linha for nela. Tudo bem, Marcelo, tu acabou de dizer que é difícil de tomar consciência disso. Como é que eu tomo consciência? Simples. Simples, mas não é fácil. Que é o quê? Pega a tua vida e veja o seguinte, em que área da sua vida a sua vida não está rodando do jeito que você gostaria? Em que área que você não está feliz e satisfeito? Vá lá na sua casa, você mora no lugar que você quer, tem a estrutura que você quer, sua saúde está do jeito que você quer, mental, física, tua profissão está do jeito que você quer, você se desenvolve pessoalmente, tua espiritualidade, os teus relacionamentos, teu jeito de lidar com dinheiro, navegue em todas as áreas da vida e só faça essa pergunta. A minha vida nessa área está do jeito que eu quero. Só vamos separar uma coisa. com escalas, né, de 0 a Isso. 10, né, Isso em aí. cada área. Que é, a gente pode usar até a roda da vida para ter esse parâmetro, que é, a partir do momento que eu fiz essa pergunta, eu só separo uma coisa. Minha vida pode estar ótima, mas eu quero mais coisa. Isso é todo mundo tem que querer. O que eu estou perguntando é se você está infeliz, se aquilo tá mexendo nas tuas emoções em alguma área da tua vida. Na área onde você estiver sendo abalado de alguma forma emocionalmente, ou você não estiver feliz, ali, com certeza absoluta, tem algum tipo de estrutura de crença que você precisa atualizar para que você chegue lá. Tanto é que quando a gente trabalha, por exemplo, na minha outra linha de trabalho aqui com o lado financeiro, a primeira coisa que a gente vai ver é qual é a base mental daquela pessoa, o modelo mental dela que guia ela. Se a gente não percebe o modelo mental, não adianta explicar para ela como ela se planeja, como é que ela investe, porque ela vai atropelar as coisas da mesma maneira. E isso é o primeiro passo, que é se conscientizar. Depois que eu me conscientizo, eu preciso me desidentificar com aquilo, que é o quê? Conseguir me afastar daquilo e perceber que eu sou muito mais do que aquilo. Que aquilo foi importante para mim em algum momento, mas está na hora de eu atualizar o meu software, de eu subir mais um andar na minha casa mental. Isso é um processo longo, mas eu vou parar por aqui essa explicação para não me alongar muito, mas a base é valide em todas as áreas da sua vida aonde as coisas não estão funcionando. Onde não estiver, eu não estou nem dizendo que tem uma crença, estou dizendo que tem uma estrutura de crenças normalmente que estão precisando da sua ajuda para ser atualizado. E aí você pode, com o teu autoconhecimento, dependendo da área que você seja, você pode ir para dentro de você e navegar nisso. Vai precisar de muita meditação. E se você não conseguir fazer sozinho, pede ajuda para um profissional que trabalha com isso que você Exato. confie. E nessa fase também que as pessoas estão muito online, né, tem pessoas que ainda acham que eu não consigo fazer live, eu não consigo falar numa câmera, né? E sem até mesmo tentar, né? Que são coisas assim que a gente tem essa crença, todo mundo consegue, né? Mas ninguém nasce sabendo. Então tudo é a prática, né? Uma Sim. das coisas bem interessantes que eu gosto muito da programação neurolinguística, ela fala muito isso, que para você ter a excelência em alguma coisa, você tem que fazer muito para chegar ao nível de excelência, né? Você tem que treinar muito. Então, isso explica muito essas pessoas que estão à frente de nós em várias coisas, de repente uma pessoa que toca um piano, que é uma maravilha, ou aquela pessoa que tem uma palestra, que usa todas as artimanhas, os gestos corretamente, que encanta a plateia, que não deixa ninguém tirar o olho dela, isso tudo a pessoa não começou do nada.
ela Sem também, de dúvida. repente, uma pessoa foi tímida no passado, né? Eu mesma, eu era tímida, Eu também. mas aí a gente acaba tendo que encarar. A nossa vida, ela vai levando a gente para o palco, né? A gente precisa, tudo que a gente aprende, a gente acaba querendo passar, né? Então, isso faz com que a gente vá à frente, vá para a câmera, vá para a Sem live, dúvida. vá para o palco. Então, é você Se, realmente se vira nos 30, né, que eu se brinco. estimula. Eu acho interessante isso, porque eu, por exemplo, adoro um desafio, né? Claro que a primeira vez que uma coisa diferente que a gente vai fazer, a gente fica com todo mundo, né? Com um friozinho na barriga e tudo mais. Mas isso faz com que você impulsione, sair da zona do conforto. Já está bem batida essa expressão, mas é verdade, né? Para a gente ter o sucesso, a gente tem que sair daquilo que está sempre ali fazendo, porque senão a gente não vai obter um crescimento, né? Sem Então, dúvida. Até para o é muito pessoal, para a Luciana, a Luana que perguntou, se vocês quiserem, a semana passada, aí vai ter no meu Instagram, no meu Facebook, eu escrevi um artigo chamado Como eu sei se eu estou no caminho certo. Provavelmente sexta-feira eu já transformei ele num vídeo, sexta-feira deve sair a versão em vídeo. Mas são reflexões sobre essas, sobre a vida, sobre as escolhas que a gente faz, um pouco a nível de crença. Talvez ajude vocês um pouquinho nisso. É um artigo que tem tá numa imagem, e se você olhar no Instagram, e tem um artigo escrito. Procura aí, ou acompanha aí, que provavelmente sexta-feira eu devo botar o formato em vídeo. Ela traz uns insights importantes sobre isso. Porque se eu não mexer nesse modelo, eu não crio do lado de fora. E aquela meta que a gente estava falando, eu vou me sabotar. E aí não importa nem se eu vou pegar uma meta simples. Se o meu sistema aqui não estiver alinhado, eu vou cortar isso e vou me sabotar. Vou parar, ou aquela pessoa que começa empolgada tudo e termina desempolgada em tudo. Vai, começa e termina. Ela não consegue manter uma linha tem naquilo. muitas pessoas assim, é Sem verdade. A dúvida. gente encontra É o bastante extremo. gente que começa com tudo, é o tudo ou nada, né? Até é uma forma da gente abordar também a abordagem comportamental, né? Que as pessoas às vezes ou fazem uma dieta bem radical, ou então ela de repente chega e não fazem nada. Então, por isso Sim. que tem essa área comportamental que a gente trabalha sem a dieta, né? Só mesmo mudando esses hábitos, um de cada vez, para que a pessoa consiga seguir e saber que tudo ela pode comer. Não existe um alimento proibido, não existe o alimento bom, não existe o alimento ruim. Mas é claro que existem os ultraprocessados, que são os alimentos que não prestam para nada. A gente sabe disso. Sem Mas dúvida. eu queria também Temos conversar. só mais uma pergunta aqui, Dani, Ah, rapidinho. temos, que Temos. É maravilha. que eu abri o meu notebook porque ficar vendo aqui as perguntinhas nesse tamanho na tela do celular, rapaz, O aqui meu com não está óculos não dá. aparecendo aqui, não sei o que é a configuração, não está aparecendo para mim. Não, eu abri, tô vendo aqui. O Quesias, não sei se é o Quesias aqui o nome, Quesias Nutri. PNL ajuda a definir metas? Ajuda, sem dúvida nenhuma que ajuda. A PNL e o coach nasceram numa idade muito próxima. O coach foi mais ou menos em 74, a PNL foi em 71, 72. Hoje, praticamente todas as formações principais de coaching usam base ferramental da PNL. A PNL investigou muito toda essa estrutura do comportamento humano, da modelagem da excelência, que é a base da PNL. Então você vai encontrar muita coisa, inclusive a parte básica do coach, fazer uma roda da vida, estruturar uma meta, está dentro da PNL. Só que a PNL te dá uma profundidade maior normalmente quando você usa ela combinada com o coach, porque ela vai te dar técnicas para você fazer a ponte ao futuro, para você ressignificar coisas, para você trabalhar em crença. Só para vocês terem uma ideia, a formação da PNL é dividida em 3 níveis: Practitioner, Master e Trainer. Cada um tem que ter no mínimo 100 horas. Normalmente a gente chegou a dar em 130 e 140 horas, ou seja, é uma pós-graduação só nisso. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Hoje já tem pós-graduação em coaching e em PNL. É legal para você ter o título, muito legal. Mas se você não tiver a parte prática, que você experimente aquilo, são 2 metodologias que sem prática não tem eficiência. A PNL, Graças então, agora nesse momento de pandemia, nós vamos começar a dar uma série de formações de PNL online, com adaptações de prática, mas mesmo assim com as práticas adaptadas. E quem quiser fazer o completo depois, no pós-pandemia, vai ter que fazer um módulo extra para fechar essa parte de exercício. Por quê? Você prática, precisa né? praticar.
assim como no coaching, a prática que vai fazer a diferença. Isso. Deixa eu ver se não tem mais nada, não, era só essa. Marcelo, nossa formação em Health Coach com técnicas de Mindfulness, a gente já tem uma introdução, né, para a pessoa já colocar na consulta, já aprender primeiro com ela mesma, né? A gente tem que colocar a gente, para depois, então, passar para o nosso cliente paciente. Então, ela já vai aprender algumas coisas que a gente conversou aqui, com exercícios. Com ferramentas, a gente deixou uma série de ferramentas. Exatamente. E para quem ficar até o final aqui, que a gente já está terminando a nossa live, né? A gente vai conversar um pouquinho mais, responder algumas perguntas, vão ter um cupom, né, chamado Live 2, tá? Que é a segunda live que a gente está fazendo aqui sobre o tema. Então, é só mandar um direct, cupom Live 2, que a gente está fazendo um promocional para quem quiser fazer essa formação que está incrível, uma formação que está também já com valor promocional, né? Porque essas formações não são baratas, que você já vai ter um certificado, já vai ter como trabalhar na sua consulta com o seu cliente, paciente, que eu chamo cliente, paciente, porque a gente tem que saber que é um cliente. Todo mundo que a gente atende, a gente tem que tratar como se fosse um cliente, porque tem pessoas profissionais de saúde que tem um pouquinho assim de dificuldade de entender isso, né? Porque a gente precisa ter um tratamento excelente para que aquela pessoa, quando você abre um consultório, quando você tem uma clínica, esse paciente é um cliente. Então, a gente precisa ter essa noção. Por isso que eu gosto de... Sem dúvida. E aproveita que eu brinquei com o Eduardo, que ele me mandou aqui a mensagem mais cedo, eu falei, o patrão ficou maluco, ele tá dando um desconto aqui gordinho para vocês, então aproveitem. Eu brinquei até com ele aqui que o patrão ficou maluco. O Kezia está perguntando se tem essas técnicas e ferramentas nesse curso de Health Coach. Quesias, tem algumas delas, como a gente falou, a PNL é muito ampla. No curso de Health Coaching, você vai ter ferramenta de rapport, de sistema representacional, de mapeamento de algumas pressuposições da PNL, de ajudar o teu cliente, teu paciente a fazer ressignificações, a definir estratégias eficientes, a fazer um mapeamento dos 7 níveis do Health Coach nele, dos níveis neurológicos. Você vai ter uma série de ferramentas, mas não são todas. A PNL tem um monte de ferramentas. A PNL, o que eu gosto mais nela é que ela serve para tudo na vida. Dá para encaixar em qualquer área da sua vida. E é óbvio, ali a gente vai estar dentro do nível de profundidade X. A cachorrada ficou animada aqui nessa casa. A gente vai, são muitos cachorros. A gente vai ter um nível de profundidade, vamos dizer assim. A PNL, lembra que tem 3 níveis? O nível 2 é mais profundo de crenças e valores, mas sem aquele domínio não dá para a gente ir para o próximo. E a gente também depois, agora não tem data, mas a gente tem a formação presencial, onde a gente vai dar outras técnicas e um aprofundamento ainda maior. Mas aí é no presencial e um dia, sabe-se lá Deus quando terminar esse negócio. Por enquanto é online. E a gente também tem algumas ferramentas interessantes, um questionário pré-consulta para a gente que está atendendo online, que não... Para nós nutricionistas, né, algumas nutricionistas, há pouco tempo atrás a gente só poderia atender o acompanhamento online, né? Então, depois dessa pandemia, nosso conselho permitiu até agosto que a gente faça o atendimento online também, a primeira consulta também. Então, tem um questionário pré-consulta, tem um questionário pós-consulta, então tem a avaliação do progresso, tem várias técnicas, várias ferramentas que estão incluídas, que facilitam muito o nosso atendimento online. Eu, por exemplo, me adaptei bastante com esse atendimento online, porque eu já tinha essa base, né, do Health Coaching, que me ajudou bastante a fazer essa transição, porque eu já fazia coaching também, já usava essas ferramentas na consulta presencial. Então, para quem tem essa dificuldade de fazer essa transição, que ainda tem alguns profissionais, então existem várias ferramentas que ajudam bastante a você ver que não é um bicho de 7 cabeças a gente fazer a consulta online, só fica faltando mesmo a avaliação nutricional, né, que a gente pode também pedir para o paciente, de alguma forma, ele se medir as roupas, né, tirar a medida, de repente, do abdômen, do umbigo, se ele tiver uma balança também portátil, que a gente sabe que a comparação é sempre com a mesma balança, independente da balança que seja, se ele se pesar na balança dele, e depois se pesar na nossa, a gente pode ter uma diferença.
Não é uma bioimpedância, não é uma prega cutânea, não é uma variação top, mas a gente já consegue ver os resultados com isso, né? Então, agora a gente está com apenas 5 minutos. Eu quero, primeiro finalizo, depois eu passo para você. Eu quero falar, então, mais um pouquinho sobre os cursos do INUC. A gente tem essa pós-graduação, para quem está chegando agora, nutracêuticos e nutricosméticos na prática clínica, com os professores super renomados. Que a gente tem um módulo de Health Coaching também, comigo e com o Marcelo, eu colocando na prática clínica, o Marcelo entrando mais nessa parte de programação neurolinguística. Então, vai ser online, né, nessa época de pandemia EAD, começando em agosto. Além disso, a gente tem vários outros professores renomados, né? Como a Bianca Viola, que é farmacêutica, é ortomolecular. Amanhã a gente vai ter uma live aqui com ela de nutracêuticos na obesidade, imperdível, que é um tema bastante interessante para a gente poder até atender também online, com essa nova resolução também da Anvisa, né? Que surgiu bastante, teve bastante dúvida, né? A gente vai tirar algumas dúvidas sobre esses nutracêuticos que a nutricionista, sem sem o título de fitoterapia, vai poder prescrever, e outros profissionais de saúde vão ter ainda melhor aproveito que podem, né? O farmacêutico, por exemplo, ele já pode, já sai podendo prescrever tudo quanto é nutracêutico. A gente vai explicar isso também. Como é que a gente pode prescrever de alguma forma? Uma maca peruana, ou então se a gente pode prescrever um ativo isolado, o que é a gama de nutracêuticos que a gente pode prescrever, vitaminas, minerais, aminoácidos, existem muitas enzimas. A gente vai explicar um pouquinho isso amanhã, às 8 horas. E, além disso, tem o cupom promocional, né, que a gente vai colocar, que é o Live, né, cupom Live2. Então, vocês mandem um direct que a gente vai passar um cupom super promocional, ainda com pagamento facilitado, para vocês adquirirem essa formação que está incrível, viu? E eu quero que o Marcelo agora termine, porque senão acabam cortando a gente por aqui, né, Marcelo? E a gente marca uma outra conversa. E quem puder, quem quiser tirar outras dúvidas, fazerem sugestões sobre outros temas voltados a estilo de vida, saúde, nutrição, mudanças de hábitos, o que vocês preferirem que a gente aborde aqui e também que possa criar cursos online para vocês e trazer também novos profissionais, vocês podem dar essas sugestões que nós estamos abertos aqui no Inub. Tá? Vamos lá então, Marcelo, dá o seu Gente, a última palavra. sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu acredito, daquilo que eu aplico na minha vida. Eu vivo a profissão que eu amo, que eu escolhi fazer, então poder ajudar as pessoas de alguma forma, em qualquer circunstância, online ou presencial, para mim é um presente, faz parte da minha missão de vida. E minha torcida para cada um de vocês é que vocês vivam também a missão de vida de vocês, sejam um profissional cada vez mais respeitado, não pela quantidade de título que você tem, mas pelo respeito ao ser humano e a forma de você cuidar do outro, principalmente na área de saúde, na sua casa, em todos os lugares, que você possa usar a sua melhor versão diariamente e se desenvolver do jeito que você merece, e todo mundo que está ao seu redor merece. Fazendo isso, a gente colabora do jeito que a gente pode para fazer o nosso país melhorar, para fazer o mundo melhorar. Vamos fazer a nossa parte, começando pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções. E Dani, sempre um prazer. Abraço também no Eduardo, beijo no coração e beijo para todo mundo que nos assistiu. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença de vocês, pessoal. E é isso aí, complementando o que ele falou, é importante não ficar se vangloriando de títulos, né? O importante é quando a gente vê que a gente criou uma sementinha, conseguiu um resultado naquela pessoa. Eu acho que isso não tem preço na vida da gente, né? Então, isso que nos estimula a conseguir sempre alguma mudança positiva, criação de um novo hábito. Então, uma boa noite para vocês. Obrigada, Marcelo, por essa presença incrível aqui. E vamos marcar outras lives por aqui. Será um prazer. Beijo em todos. Uma boa noite para vocês. Fácil para gravar.